Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma semana, hoje é segunda-feira, dia 12 de junho, começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Que bom, que bom! Como sempre, que Deus te inspire, ilumine, que você tenha uma semana abençoadíssima aí, né, na sua lide cotidiana. Você, sua família, a humanidade toda que te rodeia. Dia 12, dia dos namorados, né? Pois é. Uma data que não tem como passar indiferente. Quem tem um namorado, a namorada, o marido, a esposa, um companheiro, uma companheira, acaba quase que se sentindo dentro de uma atmosfera para externalizar o seu amor. Aqueles que não têm o convite e a oportunidade de refletir sobre como é enquanto não há uma outra pessoa ao seu lado, se é que tem que ter, né? Na realidade é isso, se é que tem que ter, para que você possa realmente experimentar esse amor que tanto se fala por aí. Já já a gente conversa sobre isso, eu acho que faz muita confusão a esse respeito. Mas para a gente falar, meus amigos, esse respeito adiante, eu queria conversar com você a respeito também de um ponto muito importante da criação divina, de uma constatação que nos ajuda muito a ampliar o nosso olhar sobre a vida. Há muita grandeza, há muita potencialidade do todo na parte. Como assim? Vamos lá. Você já deve ter visto uma única célula humana, pequenininha, vista apenas na microscopia eletrônica, contém todo o DNA presente no corpo humano, ou seja, o todo está contido na parte. Quando você pega uma simples sementinha de uma árvore gigantesca, nós observamos que o todo de uma árvore gigantesca está o quê? Contido na parte de uma pequena sementinha. Não é assim? Quando a gente pega, por exemplo, assim, uma gota de um oceano, nós temos as mesmas estruturas básicas de um oceano gigantesco, a molécula maravilhosa, né, famosa do H2O ali constituindo a água, né, e a estruturação do sal contida numa única gota, também representando o todo. Onde eu quero chegar? No código divino, né, no qual todos nós estamos inseridos, meus amigos, pequenos passos, pequenas atitudes contêm indiscutivelmente a potencialidade do todo. Quando a gente fala das atitudes de amor, ou de pequenos gestos de amor, embora seja pequeno na extensão, pode ter certeza que quando é realmente feito com amor, contém a potencialidade pura do grande amor. Às vezes a gente quer, né, conquistar grandes coisas com grandes passos e se esquece que a lei é a mesma, que pequenos gestos com muita consciência têm a potencialidade dos grandes gestos. Onde é que eu quero chegar fazendo essa reflexão com você? Dias como o de hoje, né, Dia dos Namorados, como outros dias também, é comum as pessoas estarem mais atentas à reflexão, né, do ato conjugal, dessa troca afetiva, né, que há entre duas pessoas, tão importante, tão saudável, tão necessária. Afinal, sem isso, não dá para vir para cá, né, para a Terra. Eu acho que todo mundo sabe que a gente não veio da cegonha. Agora, a grande pergunta é: será que realmente os casais estão cuidando uns dos outros, né? Será que nós, quando temos o contato com o outro, que não importa, que seja por um dia, uma semana, um ano, 50 anos, como a gente vê algumas uniões, nós realmente valorizamos esses momentos de amor? O que a gente aprende com os amigos espirituais é que muito mais importante do que se você está sozinho ou não, né, se você tem uma companhia afetiva ou não, é se a presença dessas atitudes de amor, dessas potencialidades divinas, vivem dentro de você. Esse é o ponto. A gente vê, né, com muita tristeza e preocupação, muitas pessoas realmente assim, inquietas, né, com essa sensação de eu estou solteira, estou solteiro, e aí sai, acho uma expressão esquisita, abre aspas aqui, para caçar, né, nos finais de semana, em outros dias, porque tem que encontrar alguém. Ou então, de repente, uma pessoa que até tem alguém, mas não se sente inteira ao lado dessa, né, da sua companhia. Tanto isso é verdade que a relação não é muito boa, ou mesmo estando numa relação, está lá pensando que tem que abrir outras e outras, e curiosamente sem fechar a anterior, né, gerando casos de traição, um problema danado, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo e não lesasse, né, os sentimentos dos outros. Nós temos que tomar cuidado, gente, porque nós temos a tendência a querer banalizar aquilo que nos dá prazer de curto prazo. É lógico, né? Se você banaliza o que te traz prazer de curto prazo, você tenta criar uma estratégia inconsciente para não sentir culpa. Aí é fácil.
Ah, não, então eu posso trair, posso ter vários relacionamentos, que isso é só bobagem, isso é natural, é da sociedade, é assim, é assado. Quer dizer, eu posso contar o que eu quiser para mim para tentar me enganar. O único problema é que não dá para enganar a lei divina. Né? E pelo amor de Deus, eu não estou sendo moralista aqui. O que eu quero dizer é que cada atitude de amor que a gente tem volta para nós como um grande resultado de amor. Só que cada falta de atitude de amor que a gente tem, como ignorar o companheiro ou a companheira, ou como ignorar nós mesmos, os nossos sentimentos, também volta para nós, né, de uma maneira muito preocupante. Lembre-se, tudo que a gente planta, a gente colhe. Plantou macieira, colhe maçã. Plantou laranjeira, colhe laranja. Então, meus amigos, quem quer ser feliz no amor, quem quer realmente ser feliz na vida afetiva, na vida a dois, quem quer ser feliz, seja com quem for, tem que começar cuidando de si próprio. Pequenas atitudes de amor consigo, respeitando os seus sentimentos, se conhecendo, se autovalorizando, cuidando da presença divina dentro de si mesmo, acaba levando no médio e longo prazo você a externalizar esse amor com a humanidade toda. Não é? Seja que esse amor que vai ser externalizado, se ele vai ser com seu marido, esposa, filhos, netos, bisnetos, não é? Seja ele com um amigo, com amiga, seja com os animais, com a natureza, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então que esse dia de hoje, do Dia dos Namorados, que é uma data simbólica, né, que naturalmente para cada um de nós tem um simbolismo muito específico, possa servir mais uma vez de estímulo para você pensar em algo muito maior do que simplesmente uma comemoração de uma data. Pensar, eu estou cultivando pequenos gestos de amor, porque nos pequenos gestos está contido toda a grandiosidade do amor que eu posso conter em mim, assim como a questão da molécula da água, do DNA, da semente de uma linda árvore. Entende o que eu quero dizer? Então não ignore o sorriso e a sua importância, o toque no outro, o abraço, o carinho, o afeto. Não ignore, sabe, quando você faz ou alguém faz para você uma comida gostosa, um café quentinho, quando alguém te liga, te manda uma mensagem, quando alguém faz algo importante por você, porque às vezes a gente está preso no piloto automático tão grande, ou não é? Que a gente nem se dá conta, deixa passar batido. Tem gente aí reclamando, eu estou sozinho, abandonado, quando na verdade a pessoa se abandonou, quando ela deixou de perceber como a vida é bela nos pequenos gestos. Então, resumo dessa história toda, o que a gente aprende com o mundo espiritual? Aquele que quer receber precisa primeiro aprender a doar. E para que a gente possa doar o que há de melhor no nosso coração, é fundamental a gente valorizar as pequenas coisas, os pequenos gestos. Comece por aí. A grande caminhada começa com o primeiro passo, o grande discurso com a primeira palavra e uma vida repleta de amor com pequenos gestos de amor, com pequenas atitudes de amor que a gente deve ter consigo mesmo e, consequentemente, com todo mundo que nos rodeia. Tá bom? Sempre é dia para a gente recomeçar com mais consciência, seguir nessa jornada. Um grande abraço a todos vocês, meus queridos amigos, muita luz e muita paz. E você já sabe, né? Até breve, até muito, muito, muito breve, com muitos gestos de amor de verdade, hein? Sendo cultivados aí no nosso dia a dia.